Olá a todo mundo que está assistindo aqui no Portal da Liga, meu nome é Gabriel Drummond, eu sou setorista do Atlético e eu queria estar um pouco mais animado para falar aqui com vocês hoje. Já não sou uma pessoa tão animada e depois do resultado lá em Bragança Paulista a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? É, Bragantino 0, Bragantino 1, Atlético 0. Galo perdeu a primeira partida do ano, depois de uma sequência positiva, né? Uma vitória, duas vitórias na verdade, um empate, sendo que dois desses resultados foram contra equipes praticamente superiores, né? Com base com o que a gente viu no ano passado do que o Atlético, né? O rival e o Palmeiras também. Um empate e uma vitória daí. Primeiramente, dá o like no vídeo, segue o Portal da Liga aqui no YouTube. E compartilha com quem também se interessar, compartilha com seu amigo atleticano, ou com seu amigo torcedor do Bragantino, se você achar alguém, né? Que é difícil, mas enfim, separei algumas coisas para falar aqui sobre o jogo que foi me vindo na cabeça, assim, né? A primeira coisa que eu pensei em falar foi sobre a arbitragem, que, é claro, não é maior do que o jogo. O mais importante foi o tanto que o Galo jogou mal. E isso que foi o que determinou o resultado, não a arbitragem. Mas eu fiquei com a impressão que o árbitro, o senhor Lucas Paulo Torezin, quis participar bastante do jogo, em momentos que ele devia aparecer menos. Ele não parou tantas vezes, qualquer coisinha ele marcava, mas em lances capitais eu senti que o critério faltou um pouco, certo? Muitos lances duvidosos, enfim. Mas vendo do estádio, pegando chuva lá, a visão é diferente, o entendimento é diferente do que quem assiste do conforto da sua sala, né? Uma coisa que a gente viu hoje bastante, o jogo inteiro, foi chutão. Ligação direta, mais especificamente do Everson para os atacantes e na maioria das vezes do Everson para o Dudu, que muitas vezes não dominava a bola e principalmente no clima que estava, né? Essa noite, o temporal que estava fazendo, muitas bolas muito difíceis de achar e de dominar. Tava muito claro que não ia dar certo, o Bragantino conseguia chegar trocando passe, conseguia achar passes que quebravam as linhas do Atlético com muita facilidade pelo meio. Eles conseguiam sempre chegar e levar perigo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foram menos oportunidades, sempre em contra-ataque, né? Mas o primeiro tempo foi quase todo do Bragantino. O Atlético chegou a ficar com a bola um pouquinho no primeiro tempo, mas pouco criou, quase nada, na verdade. O Cleiton nem sujou o uniforme durante esse jogo. Ele fez algumas defesas, mais no segundo tempo, mas ainda assim não, não foi o suficiente, né? Não é o que a gente espera do Atlético, do investimento que tem e dos jogadores que tem, né? E essa questão de só chutão leva a gente para isso que eu também falei do Bragantino ficar sempre com a bola e construir com facilidade também leva a gente, vamos falar sobre o Galo, que é o outro tópico, que o Galo não conseguia roubar a bola, de jeito nenhum. E por isso que eu disse, os caras chegaram sempre com muita facilidade, achando os passes, encurtando os jogadores, encurtando os companheiros, e o Atlético não apenas não tinha essa facilidade para construir as jogadas com os jogadores de meio de campo e fazendo as associações com o Preciado de um lado, com o Dudu do outro, né? O Lodi e o Vitor Hugo ali mais pelo meio, e o Bernard também, que também estava muito mal. Mas não só o Galo não conseguia fazer isso, como ele não conseguia roubar a bola, né? Dos caras. Era uma dificuldade imensa que o Galo não pode ter, né, principalmente em duelos com equipes com tão menos investimento como é o caso do Bragantino. E isso vai levando a gente, como eu estava falando também agora atrás, sobre a diferença dos dois tempos. Mais uma vez o Galo. Derrubei minha caneta. Mais uma vez o Galo começa o jogo jogando muito abaixo. Começa o jogo mal, genuinamente mal. E no segundo tempo volta melhor. No caso, hoje, no segundo tempo, voltou ainda com duas substituições.
O Igor Gomes e o Coelho entraram no lugar do Dudu e do Bernard. O Dudu não estava exatamente particularmente ruim. No caso, o Bernard estava. Mas os dois pareceram assim o nível do time no primeiro tempo, porque o time inteiro estava mal. Era até difícil de avaliar alguém bem. Então, mais uma vez, assim, parece que o time não entrou na mesma pegada no primeiro tempo e no segundo tempo. Pareciam, assim, times totalmente diferentes. O Coelho fez muita diferença, o Igor Gomes também jogou muito melhor do que o ataque no primeiro tempo, do que os outros membros, né, do ataque no primeiro tempo. Mas o Coelho é quem fez a principal diferença mesmo, né? Tudo isso também escancara pra gente a necessidade que a gente realmente tem de contratar pelo menos um zagueiro a mais, principalmente pela esquerda, mesmo que hoje tenha sido um bom jogo até do Alonso comparado ao que ele vem fazendo, né? Não foi um jogo bom, mas foi um jogo melhor do que ele vinha fazendo. A gente precisa de um zagueiro com um melhor passe, com uma melhor saída de bola ali para ajudar nisso, porque toda vez tocar a bola para trás até ela chegar no Everson e o Everson tentar achar um lançamento, não dá. O Everson até acerta bastante os passes assim, mas não dá para contar com isso. E não é sempre também, né? Que acerta, muitos vão errado no final das contas. E o primeiro volante para fazer essa transição, o Maicon também não foi particularmente ruim, tá naquela também que eu disse, foi ali no nível do time, bem no finalzinho do jogo ele acabou saindo para entrar o Cissé, mas o Maicon também foi um pouco acima do nível do time no geral, mas um pouco abaixo em comparação aos últimos jogos dele, com a camisa 8 do Galo. O que o Galo precisa melhorar é mais isso, essas associações. Hoje foi uma noite muito infeliz, principalmente do Preciado. O Preciado foi o grande destaque negativo da equipe. Isso para quem estava no estádio ficou muito claro e eu vendo depois as reações nas redes sociais também ficou muito claro para todo mundo como o Preciado destoou negativamente no jogo de hoje. Depois de fazer alguns jogos um pouco apagados, que demonstrava ali algum potencial pelo Galo, hoje foi um jogo particularmente ruim do equatoriano. O Galo jogou o tempo todo na mesma formação que já vinha jogando, com e sem a bola, né? O Everson no gol. Atrás ficaram três e quem fez a linha de três atrás não foi o Preciado abriu na direita, o Franco, que recompôs na defesa quase como mesmo como zagueiro pela direita, né? Com o Juan mais centralizado, o Alonso de um lado, o Maicon fazendo meio de volante ali, indo levando a bola, teoricamente, né? E Preciado aberto de um lado, Dudu do outro, e junto com o Preciado o Bernard, junto com o Dudu o Lodge e o VH um pouco atrás do Hulk, ali no ataque. O VH flutuou bastante, isso só mudou depois que entrou o Igor Gomes. O Igor Gomes foi mais centralizado e o VH passou a ficar mais perto do Preciado ali, até o Preciado finalmente sair para entrar o Scarpa, que também entrou muito bem e passou muito essa impressão de que assim, o Scarpa não tá com a camisa 10 do Galo à toa. Ele realmente fez muita diferença, é um jogador acima da média e que deveria jogar mais. Pelo Galo, deveria ser titular mais vezes, principalmente no time que a gente vê aí, pô, o Bernard tendo tantas oportunidades, né, começando sempre como titular, né? Hoje, no caso, o Preciado, assim, o primeiro tempo estava muito claro que o que ele tinha que fazer era tirar o Preciado e deixar o Scarpa lá pelo lado direito mesmo aberto, que já é onde o Scarpa tem rendido bastante nos últimos jogos. O saldo é negativíssimo, mas, mas alguns pontos positivos que dá para a gente destacar foi mesmo as participações do Coelho no ataque, sempre bem incisivo, muito bem. Todas as bolas que chegavam nele, ele lutava, dominava, chegava para frente, chutava. O Everson também fez o que pôde ali atrás. Tomamos um gol num lance ali do Gustavo Mendes, que um bate-rebate, que foi uma bola entre várias muito parecidas no primeiro tempo, que foi, mas assim, bola na área do Galo é sempre um perigo, né? A gente não tem segurança nenhuma na bola aérea. O time do Galo, além de tudo, é um time muito baixo em estatura. E mesmo assim, o gol não foi pelo alto, né? E a maioria das chances não que o Galo sofreu, né, pressão não foi pelo alto também. Foram de bolas que foram para a área e eles conseguiram chutar com os pés, né? Rasteiro. E a defesa ficou olhando. Muita dificuldade mesmo em impedir
essas finalizações e impedir que eles levassem perigo pro Everson, que fez o que pôde, que nem eu disse, mas acabou tomando o gol aí no primeiro tempo ainda. O próximo jogo, então, é no sábado, contra o Atlético na Arena, no Campeonato Mineiro. O time, mais uma vez, deve repetir aquele esquema de jogar com o time mais reserva, para na quarta-feira que vem, de novo na Arena, dessa vez contra o Remo no Brasileirão, chegar com um pouco mais de força e tentar ganhar a primeira no Brasileiro. Né? Até agora no Brasileiro a situação não tá boa, é um empate e uma derrota, e nos últimos 4 anos tem sido assim, o Galo não vence as primeiras rodadas do Brasileiro, e a gente, em 2 dessas ocasiões a gente viu o Galo lutando contra o rebaixamento, então esperamos que a diretoria faça alguma coisa diferente esse ano. Já começou um pouco mais promissor do que os últimos anos, né? Com um projeto, parece que com algum norte, tendo o Sampaoli ali para ajudar, né? Mas a gente teme com base no que a gente vê, né? E com base no que a gente testemunhou nesses últimos anos. De toda forma, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção e estamos aí. Até a próxima.